matemática, teoria dos conjuntos. Então, o conjunto é um agrupamento de símbolos, objetos, pessoas, letras, números, aos quais chamamos de elementos. E o elemento, na verdade, seria uma parte integrante do conjunto. Muito bem. Agora, a representação do conjunto. Os conjuntos são geralmente representados por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas, para poder diferenciar o elemento do conjunto. E como é que a gente apresenta os conjuntos? Bom, para descrevermos um conjunto, podemos evidenciar todos os seus elementos entre chaves, ou também podemos definir uma propriedade, uma característica comum, uma característica que todos os elementos possuam em comum. Por exemplo, eu estou representando o conjunto A pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10. Então, estou representando os elementos do conjunto entre chaves. Mas poderia também elencar uma característica ou uma propriedade comum que tem esses elementos. No caso, coloquei aqui que eles são múltiplos de 2. Mas eu poderia ter colocado também, são números pares. Então, qualquer característica que identifique esses elementos e que essa característica seja comum para todos é que faz com que represente o conjunto também. Muito bem. Agora, a relação entre elemento e conjunto. Bom, a relação de elemento e conjunto se dá pela pertinência, ou seja, se um elemento faz parte do conjunto, ou seja, se ele pertence ao conjunto. Tipo, vou dar o exemplo aqui. A é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. A gente consegue visualizar que tanto 1, 3 e 9, que foram definidos aqui, eles pertencem, fazem parte do conjunto A. Então, a gente utiliza esse símbolo de pertence. Já o 2 não está elencado aqui, consequentemente, o 2 não pertence ao conjunto A. Mas assim como existe a relação entre elemento e conjunto, existe também a relação entre conjuntos, correto? E quando um conjunto está todo ele contido num conjunto maior, ou seja, quando um conjunto menor está todo ele contido num conjunto maior, esse conjunto se chamará de subconjunto. Então, a relação entre conjuntos se dá pela continência, ou seja, ou ele está contido ou ele não está contido. Ou seja, quando ele está contido é porque ele é um subconjunto de um conjunto maior. Muito bem. Então, aqui nós temos aqui o que? O exemplo a seguir. A é formado pelos elementos 1, 3 e 5. É um conjunto menor. Se comparado ao conjunto B, que também possui os elementos 1, 3 e 5, porém, também tem os elementos 7 e 9. Logo, A está contido em B, ou seja, A é um subconjunto de B. E agora, alguns tipos de conjuntos. O conjunto vazio. O nome já diz, é vazio, não possui elemento nenhum. Então, quando a gente está trabalhando a representação entre chaves e definindo, elencando os elementos, então aqui não tem nada, absolutamente nada no meio. Ou a gente utiliza esse símbolo φ. Perfeito? Então, ou esse φ vem sem nada, ou vem as chaves sem nada. Mas não poderemos utilizar as chaves e dentro dele colocar o símbolo φ. Perfeito? Por quê? Porque senão ele se torna um conjunto unitário, já que o conjunto unitário é representado por um conjunto que possui um único elemento. Este aqui, A, é representado pelo elemento 1. Já o conjunto B é representado por uma letra do alfabeto grego, φ. Então aqui é um conjunto unitário. Então é fundamental não confundir o φ sem chaves, que representa o conjunto vazio, e o φ do alfabeto grego, que está dentro de chaves, que representará um conjunto unitário. E teremos o famoso conjunto universo, aquele conjunto que contém os outros conjuntos de elementos. Por exemplo, para nós, na matemática, dentro da nossa disciplina, vamos trabalhar com um conjunto universo chamado conjunto dos números reais. Nesse conjunto, vamos ter o conjunto dos números naturais, que estão contidos no conjunto universo, chamado números reais, assim como os números inteiros e assim como os números racionais. Perfeito? E também os irracionais. Então,
esse é um típico exemplo de relação entre conjuntos, e aí a gente evidencia que o conjunto maior é aquele que contém os subconjuntos, será definido como conjunto universo. Agora, vamos falar do diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma representação gráfica do conjunto. Nós utilizamos uma figura geométrica fechada, geralmente. Nós podemos utilizar um triângulo, um retângulo, um quadrado, uma circunferência. Nós, na nossa disciplina agora, nesse conteúdo, vamos representar o conjunto por uma circunferência. Correto? Vamos ver o seguinte exemplo. A é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9. Perfeito? Muito bem. Em relação aos elementos, como eles seriam representados no diagrama de Venn? Bom, a gente faz uma circunferência e coloca a representação do conjunto por uma letra maiúscula A, e os elementos serão elencados dentro da circunferência. Ou seja, a gente vai evidenciar cada um dos elementos com um ponto, indicando que cada um deles representa um elemento do conjunto. Porém, podemos também verificar que o conjunto A, em termos de quantidade de elementos, ele possui quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Em termos de quantidade de elementos, o conjunto A tem 5 elementos. Logo, a sua representação gráfica pelo diagrama de Venn seria essa. A igual a 5. E aqui eu deixo assim, desse jeito, porque estou indicando que tudo que está aqui dentro é formado por 5 elementos, que eu representei aqui fora. Muito bem. Agora, vamos ver operações entre conjuntos. Começaremos com a intersecção. A intersecção é sempre representada pelos elementos comuns, os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Perfeito? A palavra-chave é. Então, se eu digo A e B, então estou falando da intersecção entre A e B. Correto? Lembrando, sempre a intersecção representará os elementos que se repetem em ambos conjuntos. Se fossem 2, se fossem 3, em 3 conjuntos. Mas sempre vamos evidenciar os elementos que se repetem. Vamos ver o exemplo seguinte. A é formado pelos elementos 2, 3, 5 e 6. E o B é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. A gente consegue visualizar que o que está em vermelho, 3 e 5, se repete em ambos conjuntos. Ou seja, o 3 e 5 pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar não na sua representação, e sim em termos de quantidade de elementos, pessoal. Então, é o segundo gráfico que a gente viu agora há pouco. Vamos contar quantos elementos tem o conjunto A. Muito bem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, o conjunto A possui 5 elementos. Aí eu faço uma circunferência, como visto na questão, no exemplo anterior, e coloco os 5 elementos. O conjunto B possui 1, 2, 3, 4 elementos. Então, o conjunto B possui 4 elementos. Quantos elementos se repetem? O 3 e 5. Ou seja, são 2 elementos que se repetem. Então, os 2 elementos que se repetem serão chamados de intersecção. Graficamente, a intersecção é a área comum às duas circunferências. Veja bem, a circunferência em preto e a circunferência em vermelho, eles têm uma área comum, é representada pela intersecção. Então, isso aqui é a intersecção, graficamente. E é ali que eu coloco os 2 elementos que, de fato, representará a intersecção dos conjuntos A e B. Agora, vamos falar da união. A união significa todos os elementos de A, assim como de B, farão parte da minha união. Só que tem um detalhe. Nós vimos a intersecção, né? A intersecção é só contabilizada uma única vez. Não podemos repetir a intersecção. Então, vamos lá. Então, teremos aqui a união de 2 conjuntos se dá pela palavra-chave ou. Então, se eu falo A ou B, então estamos falando de A união B. Ou seja, há uma expressão matemática com a qual a gente vai poder trabalhar para encontrar o conjunto A união B. Lembrando, sempre essas operações entre conjuntos vai dar como resultado um outro conjunto. Muito bem, esse outro conjunto pode ser maior
ou menor. No caso do exemplo anterior, a intersecção é como resultado um conjunto menor. A união vai dar como resultado um conjunto maior. Muito bem. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A união B é igual a A, que seria o número de elementos do conjunto A, mais B, número de elementos do conjunto B, menos aqui o número de elementos comuns, ou seja, da intersecção. Aqui coloquei dois exemplos. Os mesmos exemplos que a gente está trabalhando até agora. 2, 3, 4, 5 e 6, 1, 3, 5 e 7. Agora, sempre a gente vai trabalhar começando pela identificação dos elementos comuns, ou seja, a intersecção, correto? Quando a gente for representar graficamente. Porém, vamos elencar aqui a quantidade de elementos que cada conjunto possui. A tem 5 elementos, como visto anteriormente, B possui 4 elementos, e aqui a intersecção entre A e B são 2 elementos. Agora, vamos usar a fórmula. A fórmula diz o seguinte: A união B é igual a A mais B menos a intersecção. Então, temos aqui A união B igual a os elementos de A são 5, mais os elementos de B 4, menos os elementos da intersecção A com B, que são 2. Então, aqui nós teremos 7 como resultado final, correto? Agora vamos utilizar o gráfico. Como é que a gente vai fazer graficamente? Vamos representar o conjunto A, 5 elementos, conjunto B, 4 elementos, sempre com uma área comum, porque possuem elementos comuns. Coloco os dois elementos comuns no meio, e aí eu vou identificar que nessa circunferência em negrito, ao todo tem que ter 5 elementos. Como aqui já tenho 2, então esse pedaço aqui tem que ser preenchido com 3 elementos. Perfeito? Para chegar aos 5. Da mesma maneira, na circunferência em vermelho, ao todo temos 4 elementos. Como aqui já temos 2 elementos, então temos que completar com mais 2 elementos, para completar e chegar aos 4. Agora, a união dos conjuntos vai ser representada sempre pela soma de todos os elementos que temos dentro das circunferências. Então, se somarmos 3 com 2, a gente chegará ao mesmo resultado. Agora vamos continuar com o próximo, que seria a outra operação, que seria a diferença entre conjuntos. Tipo, diferença entre conjunto A e B. O que for feito para encontrar a diferença entre A e B, o mesmo procedimento poderá ser efetuado para encontrar a diferença entre B e A. E veja que não necessariamente os resultados serão iguais. A ideia é a seguinte: quando você tem dois conjuntos, e esses dois conjuntos possuem elementos comuns, quando você faz a diferença de A para B, automaticamente você elimina qualquer vínculo com o conjunto B, ou seja, automaticamente você tem que eliminar os elementos comuns entre A e B, correto? Existem algumas expressões ou algumas palavras-chave que a gente vai identificar no enunciado de um problema de conjuntos, que nos fará saber de que se trata da diferença em conjuntos. A expressão somente, apenas, só, unicamente, exclusivamente, correto? Vamos ver isso, como é que funciona na prática com exemplos. Então, vamos continuar com o mesmo exemplo com o qual a gente vem trabalhando as operações com conjuntos. Então, já sei que o conjunto A tem 5 e o conjunto B tem 4 elementos e que a intersecção possui 2 elementos. Graficamente, teremos A, 5 elementos, B, 4 elementos e no meio os 2 elementos comuns. Então, quando falo A menos B, eu estou tirando de A automaticamente os elementos comuns entre A e B. Ou seja, eu só ficarei com essa parte que ficou em branco. Isso aqui é o que nós chamamos apenas A, ou somente A, ou unicamente A, ou exclusivamente A. Perfeito? Então, A menos B seria a diferença entre o todo e a intersecção. Ou seja, o que estaria faltando para completar o conjunto, como visto no exemplo anterior. Então, aqui, 3
é exclusivo de A. Diferentemente do 2, que faz parte de A e de B. Então, quando a gente fala A menos B, a gente pede exclusividade. Quando a gente pede exclusividade, elimina automaticamente os elementos comuns. Da mesma forma, o B menos A. Ou seja, eu elimino do conjunto B os elementos comuns. Neste caso, só os elementos comuns é representado por 2. Então fica 4 menos 2. E 4 menos 2 é 2. Beleza, pessoal? Agora, uma coisa que é extremamente importante, porque em alguns exemplos ou algumas questões aparece a seguinte expressão: apenas um dos conjuntos, apenas um dos participantes, sei lá. Sempre que aparecer a expressão apenas um, não somente apenas, mas apenas um, é porque significa apenas A ou apenas B. Neste caso, estou falando da apenas A somado com apenas B. Veja bem, sempre que a expressão apenas um dos conjuntos, apenas um dos dois conjuntos aparecer, mas a expressão é apenas um, é porque ele está se referindo a apenas A somado com apenas B. Neste caso, a gente simplesmente diz o quê? Qual seria a interpretação apenas um dos conjuntos? É porque estou eliminando da união a intersecção. Por quê? Porque que esses dois elementos fazem os dois ao mesmo tempo. E eu não quero, eu quero apenas um conjunto, ou apenas A, que é formado por 3 elementos, ou apenas B, que é formado por 2 elementos. E não posso incluir os dois, que fazem tanto A quanto B. Por isso que o apenas um envolve somar só os exclusivos de A e os exclusivos de B. E aí teremos a soma sendo 5. Correto? Muito bem. Agora vamos para os exercícios de fixação. Veja bem, temos o conjunto A, B e a intersecção, definido por 90, 50 e 30 elementos respectivamente. Com isso, pede descobrir a quantidade de elementos do conjunto A união B. Correto? Neste caso, eu vou resolver essa questão pelos dois métodos, gráfico e pela fórmula. Conforme a gente vai andando nas questões, vão existir questões que eu vou resolvê-las só graficamente, ou só com a fórmula, ou usando os dois. Correto? Então vamos lá. Graficamente, o conjunto A é formado por 90 elementos. O conjunto B, 50 elementos. E sempre eu represento o número de elementos comuns, que é a intersecção, A interceptado com B, que é o invertido, correto? No meio. Perfeito. Agora, eu estou procurando a união dos conjuntos, correto? Para isso, eu vou preencher os buracos que estão aqui. Então, esse buraco aqui representa os elementos comuns, não, os elementos exclusivos. Os elementos comuns estão aqui. Deu para entender? Então, os elementos comuns ficam no meio. Os elementos exclusivos de A ficam aqui. Então, esse valor eu completo como 90 menos 30 dá 60. Porque eu tenho que ter ao todo 60. Da mesma maneira faço aqui, 50 menos 30 dá 20. Perfeito? Então aqui, ó, eu sempre vou tentar completar o meu conjunto. Então digamos que, como eu tenho 50 aqui, já possuo 30, para chegar aos 50, completo com 20. E para chegar aos 20, faço a diferença entre o total e a intersecção. O 60 e o 20 indicam exclusividade. Eu posso dizer 60 são exclusivos do conjunto A, 30 são comuns a A e B, 20 são exclusivos de B. Então, tanto 60 quanto 20 representam exclusividade. Não querem nada de vínculo com um e o outro conjunto. Beleza? Mas não é o caso. O que interessa para mim é ir encontrar todos esses 3 valores. Porque ao encontrar esses 3 valores, eu só procedo a somar para encontrar a união. Então, se somarmos 60 com 30 e 20, chegaremos a 110. Ah, professor, mas se eu somar 90 e 50 dá 140, deu mais do que esse valor. Claro, por quê?
porque está somando duas vezes a intersecção. Daí que surge a fórmula. A fórmula é A união B é igual a A mais B menos a intersecção. Por isso que a gente tira a intersecção, porque senão você está somando duas vezes a intersecção. E aí teremos que se 90 mais 50 menos 30 vai dar o mesmo resultado que a gente encontrou na questão, na forma de resolver anteriormente pelo diagrama de Venn. Perfeito, pessoal? Então é extremamente importante aqui, você tem a opção de usar a fórmula, você tem a opção de utilizar o gráfico, o diagrama de Venn. Os dois te levarão ao mesmo resultado. Qual é o mais fácil? Para alguns, melhor fica a representação gráfica, para outros, a fórmula. Eu, particularmente, prefiro utilizar os dois, porque em situações específicas a fórmula vai ser muito útil, em outras situações o gráfico vai ser muito mais útil que a fórmula, e em algumas situações você vai precisar dos dois. Então, por isso da importância de você se familiarizar com os dois métodos. Bom, vamos para a questão número 2. Então, aqui, o conjunto A tem 13 elementos, a intersecção 8 elementos e a união 15 elementos. Qual é o número de elementos do conjunto B? Então, vamos lá. Vamos para os dados. A é formado por 3 elementos, ok? B, eu não sei quantos elementos tem, é o que eu procuro, porém sei que eles têm elementos comuns, no caso fica no meio, 8, e eu conheço a união, que é o número de elementos que tem que haver ao todo entre esses três. Agora, esse pedaço que está aqui eu consigo descobrir, claro, porque 13 menos 8 dá 5. Agora eu pergunto, se somarmos 5 com 3 e com esse pedaço, isso define para nós a união. Confere? Perfeito. Mas eu já sei que a união é formada por 15 elementos. Se eu já tenho 13 elementos, para chegar a 15 faltam quantos elementos? 2, professor. Exatamente. Então aqui, 15 menos 13 nos dá o 2 que estávamos procurando. E justamente graças a esse valor é que a gente consegue descobrir quantos elementos tem o conjunto B, que seria representado pela soma de 8 mais 2. Neste caso, a nossa resposta será 10 elementos. Beleza, pessoal? Então veja bem, usei o gráfico, poderia ter usado a fórmula, mas eu resolvi utilizar o gráfico. Ok? Vamos para a próxima então. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 2.000 pessoas usam os produtos A ou B. ou significa união. Então já está falando que a união entre A e B é 2.000 pessoas. A união B, 2.000 pessoas. O produto B é usado por 800 pessoas. 320 pessoas usam os dois produtos, ou seja, a intersecção. Quantas pessoas usam o produto A? É praticamente o mesmo que a gente fez na questão anterior. Só que na questão anterior a gente procurava o conjunto B, agora estamos procurando o conjunto A. Continuarei agora, só que ao invés de utilizar o gráfico, que já utilizei na questão anterior, neste exemplo, por ser idêntico ou parecido à questão anterior, procederei a usar a fórmula. Beleza? Então você vai ter dois modelos para encarar uma mesma questão ou questão parecida com dois focos diferentes, ou graficamente pelo diagrama de Venn ou pela fórmula. Então vamos lá. Eu tenho que a união B, 2.000 elementos. Eu não conheço quantos elementos tem o conjunto A. Eu sei que o B possui 800 elementos e a intersecção é representada por 320 elementos. Então a fórmula é A mais B menos a intersecção é igual à união. Perfeito? Então, a união B é formada por a soma de A com B menos a intersecção. Confere? Beleza. Então, vamos trocar os valores correspondentes. Então, aqui eu posso dizer A mais 800, que é B, menos 320, que é a intersecção, é igual a 2.000, que é a união. Aí, fica A mais 480 igual a 2.000. O 480 passa para o outro lado subindo, diminuindo, e assim a gente consegue finalizar a questão
neste caso, utilizando a expressão matemática, a fórmula que representa a união dos dois conjuntos. Beleza, pessoal? Se você fizer o gráfico que eu fiz na questão anterior, você obrigatoriamente vai ter que chegar no mesmo resultado. Questão 4. Numa pesquisa sobre a preferência dos dois partidos políticos A e B, obteve-se os seguintes resultados. 92 disseram que gostam do partido A, 80 disseram que gostam do partido B e 35 disseram que gostam dos dois partidos. Quantas pessoas responderam à pesquisa? Veja que neste caso específico, ninguém ficou de fora. Ou gostam de A, ou gostam de B, ou gostam dos dois ao mesmo tempo, mas ninguém falou que não gosta nem de A nem de B. Consequentemente, o número de pessoas que responderam à pesquisa será representado pela união de A com B. Perfeito? Então, A formado por 92 pessoas, B formado por 80 pessoas, a intersecção entre A e B é formado por 35 pessoas. Aqui o que está faltando para completar o conjunto A é igual a 92 menos 35, né? Correto? Então aqui nós teremos 92 menos 35 é igual a 57. Aqui, para completar essa parte que é exclusividade de B, seria 80 menos 35. E esse resultado vai dar 45, perfeito? E como está pedindo a união B, então, tendo os três espaços preenchidos, a soma dos três espaços preenchidos define a união entre os dois conjuntos. Então, se somar 57 com 35 com 45, então entraremos ao mérito de encontrar o resultado pretendido, que seria a união entre os dois conjuntos. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Mais uma. Então, escuta aqui, ó. Questão número 5. Numa empresa, 60 funcionários é o número total de funcionários. Beleza? 25 falam inglês, 18 falam espanhol, 15 falam inglês, porém não falam espanhol. Ou seja, estão falando que 15 são exclusivamente falantes de inglês. Ou seja, somente 15 falam inglês. Estamos falando da diferença de conjuntos. Calcule o número de funcionários da empresa que não falam nem inglês e nem espanhol. Então veja bem, se está pedindo quantos não falam nem inglês nem espanhol, é porque tem gente que ficou de fora. De fora do conjunto inglês e do conjunto espanhol. Então vamos lá. O número total é igual a 60 funcionários. A tem, neste caso, representado pelo conjunto dos que falam inglês, e eu representei pela letra I da inicial de inglês, é formado por 25 funcionários. E de espanhol é formado por 18 funcionários. E a intersecção entre inglês e espanhol eu não conheço. Porém, eu sei que 15 falam inglês, mas não falam espanhol. Então, coloquei aqui, ó, apenas inglês. Porque esses camaradas aqui só falam inglês, não falam espanhol. Aqui no meio estão os que falam ambos idiomas, inglês e espanhol. E aqui estão os que só falam espanhol. O enunciado me falou bem claro, 15 apenas falam inglês, porque não falam espanhol. Logo, está falando de exclusividade. E se ele está falando de exclusividade, está falando da diferença de conjuntos. E se está falando de diferença de conjuntos, ele sempre vai ser preenchido na parte que lhe corresponde à exclusividade. Agora, pergunto, se ao todo o conjunto dos que falam inglês é 25 e eu já tenho 15 aqui, eu consigo descobrir quantos aqui falam os dois idiomas. Por quê? Porque somados tem que dar 25. Então aqui podemos completar com, neste caso, 25 menos 15. Perfeito? Aqui eu coloquei os que não falam inglês nem espanhol porque ficaram de fora, que vai ser x. Mas vamos lá. Então veja bem, como disse anteriormente, aqui eu sei que tem 15, eu consigo descobrir quantos aqui falam inglês e espanhol, porque os dois somados têm que dar 25. Ou seja, quanto falta para completar os 25, se eu já tenho 15? 10. Confere, porque 25 menos 15 é 10. Maravilha.
Agora que nós descobrimos os funcionários que falam ambos idiomas, ou seja, falam tanto inglês quanto espanhol, podemos aqui, a partir disso, descobrir quantos falam somente espanhol. E assim, falamos de que esse pedaço que está aqui, para ser completado, teria que somar e chegar a 18. Então, 18 menos 10 vai ser igual a 8. Então, nós temos 8 funcionários que somente falam espanhol. União. Veja bem, vamos primeiro começar calculando a união dos que falam inglês e espanhol. Então, nós, como vimos na questão anterior, né, quando se fala de conjuntos, graficamente, a união sempre vai ser representada pela soma dos elementos que estão dentro dos conjuntos. Neste caso, 15 mais 10 mais 8. Então, a união, aqui no caso, a união de inglês e espanhol é 15 mais 10 mais 8, que é 33. Percebam uma coisa extremamente importante. A união deu um valor, um resultado menor que o número total de funcionários. Correto? É. E era para ser. Por quê? Porque, evidentemente, teve gente que ficou de fora. Então, aqui uma regra extremamente importante. A união entre dois conjuntos pode ser menor ou igual ao total, mas nunca maior que o total. Beleza? Então, se eu tenho aqui o resultado for menor, para encontrar quem ficou de fora, é só fazer a diferença entre o total e a união. Então, para calcularmos, aqui quem ficou de fora faz a diferença entre o total, que neste caso é 60, menos a união, que neste caso é 33. E assim a gente consegue descobrir quantos funcionários não falam nem inglês e nem espanhol. Perfeito? Digamos como segunda língua, por exemplo. Só falam português, digamos assim. 6. Vamos para a questão 6. Numa pesquisa em que foram ouvidos alunos do curso de administração, constatou-se que 15 gostavam de refrigerante, 25 gostavam de suco e 5 gostavam de refrigerante e suco. Beleza? Então aqui você pode optar pelo gráfico, a representação, diagrama de Venn ou pela fórmula. Vou continuar insistindo no gráfico. Então vamos lá. Refrigerante, 15 alunos. Sucos, 25 alunos. Refrigerante e suco, 5 alunos. Só falta completar os espaços. Então aqui seria, se eu tenho 5, quero chegar a 15. Para chegar a 15, eu tenho que ter 10. E como calculo 10? É só subtraindo 15 menos 5. Correto? 15 menos 5 é igual a 10. Mesma coisa. Eu tenho 5, quero chegar a 25, então para calcular é só subtraindo 25 menos 5, isso me dá 20. Logo, o que o enunciado pede é a união. União significa somar os 3 que estão aqui dentro. Ao somar os 3 que estão aqui dentro, chegamos ao resultado de 35 alunos. Correto? Então, questão bem tranquila, bem de boa, sem muito mistério. Agora vamos para uma questão um pouquinho diferente. Foram instaladas 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B que se cruzam. Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas e na rua B 30 lâmpadas. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? O cruzamento seria a representação da intersecção entre A e B. Perfeito? Muito bem. Aqui que vem uma dica para vocês. Quando você não conhece a intersecção, quando você procura descobrir a intersecção, já de fato use a fórmula. Vai facilitar a tua vida, tá? Então, vamos definir aqui os dados. A união, o conjunto A, o conjunto B e o que estou procurando é a intersecção. Ok? Vamos para a fórmula? Então tá. A união B é igual a A mais B menos a intersecção. A união B é 66, A é formada por 40, B por 30 e a intersecção a gente chamou de X. Agora, esse X negativo, né, vai ter que passar para o outro lado positivo. Não vamos pular etapas, vamos ficar aqui, ó, 66 igual a soma dos dois dá 70 menos X. Agora sim, o X negativo passa para o outro lado positivo e esse 66, que é positivo, vai passar para este lado negativo. Então, teremos que o X vai dar 70 menos 66, portanto, os elementos comuns
serão representados por 4 lâmpadas. Então teremos 4 lâmpadas no cruzamento, correto? Vamos ver como é que a gente faz a prova real. Vamos supor que eu quero fazer a prova real do que eu consegui encontrar. Então vamos lá, prova real. Vou utilizar o diagrama de evento. Então vamos representar o conjunto A, conjunto B e a intersecção, que acabamos de descobrir que é 4. Agora vamos completar os espaços. Então aqui seria 40 menos 4, que vai dar 36. Igual aqui teremos 30 menos 4, que vai dar, neste caso, 26. A união tem que ser 66, porque o enunciado diz que é 66. Se o nosso resultado for 66, é porque está tudo certo. Caso contrário, alguma coisa deu errado, visto que a união é a soma dos 3 que estão aqui dentro do gráfico, então realmente confere com o nosso resultado. Então essa é a prova real, que realmente a intersecção é definida por 4 lâmpadas, que é o cruzamento. Ok. 8. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquete, 28 vôlei, 18 basquete e vôlei simultaneamente. Qual é o número de atletas na concentração? Mais uma questão parecida, se não é que idêntica com as questões que a gente já vem trabalhando, diferente da questão 7, mas até agora. Então podemos continuar graficamente. Basquete 42, vôlei 28, a intersecção eu conheço, fica no meio. Vamos preencher os espaços em branco, ou seja, esse pedaço que está aqui e esse pedaço aqui, que a gente calcula fazendo a diferença, né? Então 42 menos 18, aí teremos o resultado 24, teremos 28 menos 18, que vai dar 10. E como ele pede a união dos dois conjuntos, que definirá o número total de atletas da concentração. E por que eu tenho certeza que a união é o número total de atletas na concentração? Porque no enunciado não se manifestou de que existiam atletas que praticassem outro tipo de esporte, a não ser somente basquete e vôlei. Por isso que a união é o número total de atletas. E aí só somando os 3 valores para chegar ao resultado final. Fica a dica, tente resolver esse exercício e os exercícios que eu estive resolvendo graficamente com a fórmula, para poder conferir, né, e praticar também o uso da fórmula, tá pessoal? Próxima questão. Uma atividade com 2 questões foi aplicada em uma classe de 40 alunos. Os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as 2 questões. 35 acertaram a primeira questão, 25 a segunda. Neste caso, pede para fazer o diagrama e calcular o percentual dos alunos que acertou apenas uma questão. Lembra da observação que eu dei quando falamos das operações com conjuntos? Quando aparecer a expressão apenas uma, significa apenas a primeira questão, mais apenas a segunda questão. Neste caso específico, porque se trata de 2 questões. Eu vou chamar a primeira questão de letra A e eu vou chamar a segunda questão de letra B, para facilitar e não estar escrevendo por extenso primeira questão e segunda questão. Perfeito? Então tá, vamos para os dados. Primeira questão, representada pelo conjunto A, 35 alunos acertaram. Segunda questão, representada pelo conjunto B, 25 alunos acertaram. Perfeito? Está aqui, ó. 35 acertaram a primeira questão, 25 acertaram a segunda questão. E nós temos 20 que acertaram as 2 questões, a primeira e a segunda. Ok? Sempre que tivermos que resolver uma questão graficamente, sempre parte pela intersecção, porque a partir disso você consegue preencher as lacunas, os espaços que faltam preencher. Ok, então aqui podemos deduzir que esse pedaço que está aqui para preencher indica exclusividade para A, que seria a primeira questão. Indica que nesse espaço aqui só temos apenas os que acertaram a primeira questão, os que unicamente acertaram a primeira questão. E isso seria que calculado pela diferença entre 35 e 20. Perfeito? Mas aqui, ó, nós temos a união, tá? Isso é importante. Eu conheço a interseção, conheço a união. Ótimo, vamos lá. Então,
35 menos 20, tá? Vai dar 15. E 25 menos 20 vai dar 5. Ok? Então aqui nós teremos apenas os que acertaram a primeira questão e apenas os que acertaram a segunda questão. Como o enunciado pede apenas uma questão, significa que eu estou calculando apenas os que acertaram ou a primeira questão ou a segunda questão. Estou excluindo, em outras palavras, os que acertaram as duas questões. Porque o enunciado pede, não quero saber dos que acertaram as duas questões, eu quero somente aqueles que acertaram apenas uma questão. Deu para entender? Então, eu estou eliminando do total aqui os que acertaram as duas questões. Se eu eliminar do total os que acertaram as duas questões, é evidente que vai dar 20, porque 40 menos 20 dá 20. Ou se eu somar 15 mais 5, chegamos ao mesmo resultado. Então, dois caminhos diferentes, mas com lógicas que me levam ao mesmo resultado. Ou eu pego o todo, que é a união, e tiro os elementos comuns, e aí eu consigo encontrar a resposta, ou somo os elementos que indicam a exclusividade, ou seja, 15 mais 5. Agora, como ele pede o percentual, então, que percentual esse valor do total me representa? Isso aqui, 20 é a metade de 40, ou não é? Se 20 é a metade de 40, significa que representará 50% do total. E essa seria a resposta da nossa questão. Tá? Então, 50% dos alunos apenas conseguiram responder uma questão só. E o outro 50% conseguiu responder as duas questões ao mesmo tempo. Ok? Beleza. 10. Uma empresa oferece vagas de emprego nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os candidatos pré-selecionados poderiam escolher um ou dois estados em que tiverem interesse. Sabe-se que 26 escolheram São Paulo, 12 escolheram os dois estados e 20 escolheram apenas um dos dois estados. O número de candidatos pré-selecionados foi. Ok. Então tá. Primeiro, São Paulo. Vou chamar de esse. 26 candidatos. Rio de Janeiro. Não sei quantos candidatos tem. Muito bem. Porém, eu sei que entre São Paulo e Rio tem ao todo 12 candidatos que optaram por os dois estados. Ou seja, 12 candidatos optaram por São Paulo e Rio de Janeiro ao mesmo tempo. E também fala-se que apenas, né? Bom, o que estamos procurando é a união, tudo bem, mas apenas uma dos dois estados é igual a 20 candidatos. Significa que, de fato, veja bem, como visto na questão anterior, apenas um dos dois estados seria que, de esse todo, eu elimino a união, na união eu tiro o que é a intersecção e fico com os que apenas escolheram São Paulo ou Rio de Janeiro exclusivamente. Porém, excluo os que optaram pelos dois estados. Então, meu interesse aqui é sempre identificar a exclusividade. Quando falo apenas uma das duas opções, estou dizendo ou escolheu somente São Paulo ou escolheu somente Rio de Janeiro. Eu estou excluindo a possibilidade de contabilizar os que escolheram ambos estados. Por isso, né, dessa interpretação ser extremamente importante. Então vamos lá. Veja bem. Esse pedaço que está aqui e esse outro pedaço que está aqui, somados, tem que dar 20. Veja bem, este pedaço que está em branco aqui e esse outro pedaço que está aqui em branco, somados tem que dar 20. Ou seja, apenas São Paulo, apenas Rio, tem que dar 20. Porém, esse pedaço que está aqui, evidentemente a gente consegue descobrir. Por quê? Se ao todo São Paulo teve 26 candidatos e eu já tenho 12 aqui, então é só fazer a diferença para encontrar os que apenas escolheram São Paulo, 14. Veja, se 14 e esse pedaço aqui que está aqui deveriam somar 20, então esse pedaço que está aqui tem que ser 20 menos 14. Logo, o resultado é 6. Com isso, apesar de não ter sido solicitado, eu posso descobrir quantos escolheram Rio de Janeiro, porque se eu somar 12 com 6, obteremos 18 pessoas escolheram Rio de Janeiro ao todo.
Quando digo ao todo é porque estou contabilizando os que escolheram somente, exclusivamente, apenas Rio e os que optaram por Rio e São Paulo ao mesmo tempo. Perfeito? Mas a questão pede a união. Então, a união entre São Paulo e Rio, neste caso, a união São Paulo-Rio será a soma dos três que estão aqui dentro. Então, se somarmos 14 com 12 com 6, teremos o resultado final, 32 foram os pré-selecionados. Correto? Então, 32 pessoas foram pré-selecionadas e dessas 32 pessoas, 14 optaram exclusivamente por São Paulo, 12 optaram por os dois estados, 6 optaram apenas, exclusivamente pelo Rio de Janeiro. Porém, ao todo, 12 e 6 definem o número de candidatos que optaram por Rio. Quando falo optaram por Rio é porque, além de contabilizar os que somente escolheram Rio, também existem 12 candidatos que escolheram Rio. Porém, esses 12 candidatos também escolheram São Paulo. Deu para entender? Então, aqui eu estou simplesmente completando para fechar os meus valores finais. Bom, questão número 11. Feita uma pesquisa sobre o consumo de dois produtos A e B, constatou-se os seguintes resultados. Então, aqui temos os resultados feitos no levantamento. E aqui nós teremos o quê? Bom, nós temos aqui, em princípio, os resultados prévios, que seria o conjunto A, formado por 50 elementos, o conjunto B, formado por 70 elementos, o conjunto A interceptado com B, formado por 20 elementos, e nenhum. Correto? Estamos falando do quê? Do consumo de dois produtos. Então, vamos lá, graficamente, como é que isso vai ficar? Vamos ter, primeiro, os dados. A é formado por 50 elementos, faço o gráfico. B é formado por 70 elementos, faço o gráfico. A intersecção fica sempre no meio, os 20 elementos, perfeito. E aí eu sei que nenhum fica fora, que neste caso os que não gostam ou não consomem nem A nem B. E isso sempre vai ficar representado lá fora, perfeito? Agora só falta completar. Então aqui podemos completar 50 menos 20, né? Porque ele pede o total, tá? Então 50 menos 20 dá 30, que é apenas A. 70 menos 20, neste caso, apenas B, correto? E aí, tendo os resultados, aqui a soma de tudo que está aqui dentro dá a união. Mas o total não é somente a união, porque o total é a união mais os que ficaram de fora. Então, se a gente somar 30 com 20, com 50, com 10, a gente consegue encontrar o número total, né, de pessoas que participaram da pesquisa, que no caso é 110 pessoas. Ok, pessoal? Então, veja bem, essa é a situação onde sempre a união vai ser menor que o total. Em que situação então a união é menor que o total? Quando existem pessoas que ficaram de fora, correto? Então, se ninguém ficou de fora, a união vai se equiparar ao total, porque eu elimino os 10, aí eu fico com a soma dos 3. Mas em se tratando de uma pesquisa, vai ter gente que não gosta, então não é obrigado a gostar dos dois produtos, portanto ficou de fora. Mas elas fazem parte da pesquisa, porque elas responderam à questão. Então não posso eliminar esses elementos. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima questão. No universo de 885 pessoas, é sabido que 500 delas gostam de samba, 400 gostam de rock e 150 gostam de samba e rock. Quantas pessoas não gostam nem de samba nem de rock? Então, o total de pessoas que nosso conjunto universo possui é 875 pessoas. Os que gostam de samba, representado pela letra S, são 500. Os que gostam de rock, 400. Os que gostam de samba e rock, 150. Sempre representado a intersecção no meio dos dois conjuntos. Muito bem. Ali, o que o enunciado pede? Os que não gostam nem de samba, nem de rock. Os que ficaram de fora. Pode gostar de zouk, pode gostar de pop, pode gostar de bachata, de salsa, qualquer outro estilo, mas não gosta nem de samba, nem de rock. Ok. Muito bem. Então aqui vamos preencher as lacunas, os espaços em branco. Aqui.
Então vamos ver quantos gostam somente de samba. Pela diferença entre samba e a intersecção. Porque eu sempre procuro completar a circunferência. Se aqui tem que ter 500, eu já tenho 150, então a diferença de 500 com 150 completa. Se eu somar os dois, chegaremos aos 500. Da mesma forma, farei para calcular os que gostam somente de rock. Neste caso, 400 menos 150 é 250. Assim, preenchido tudo o que está dentro das circunferências, a gente poderá somar para calcular a união. Samba rock. Samba união rock é igual a 350 mais 150 mais 250, e aí nós encontramos como resultado 750. Podemos concluir que são 750 pessoas que gostam de samba ou rock. O resultado obtido é menor que o total. Era de se esperar, já que teve gente que ficou de fora. Para calcular quem ficou de fora, é só calcular a diferença entre o total, que é 850, e a união, que é 750. Então, se a gente quiser calcular o número de pessoas que não gostam nem de samba, nem de rock, a gente faz a diferença de 885 menos 750, que nos vai dar como resultado 135 pessoas não gostam nem de samba, nem de rock. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais uma questão. Duas modalidades de esporte são oferecidas para os alunos, 200 alunos de um colégio. Basquete e futebol são as modalidades. Perfeito. Sabe-se que 140 alunos praticam basquete, 100 praticam futebol e 20 não praticam nenhuma dessas modalidades, ou seja, não praticam nada. O número de alunos que praticam somente uma dessas modalidades é. Perfeito. Então vamos lá. Como está sendo solicitado o número de pessoas que praticam só uma das modalidades, e pelo enunciado a gente enxerga que não temos um número de alunos que fazem os dois, então é o tipo de problema que vai ser resolvido em duas etapas. Primeiro, vamos ter que descobrir quantos alunos praticam ambos esportes, e dito anteriormente em outras questões, que quando eu não conheço a intersecção, sempre vou começar pela fórmula, para depois de calcular a intersecção, usar o gráfico e preencher as lacunas e poder encontrar o resultado pretendido. Então vamos lá. Primeira coisa, o número total de pessoas, ou de alunos, 200. Os que praticam basquete, 140. Os que praticam futebol, 100. E 20 alunos não praticam nem basquete nem futebol. Além do mais, temos que primeiro calcular a intersecção, para depois poder calcular quais alunos praticam apenas uma das modalidades. Muito bem. Lembrando, o nosso total vai ser e é maior que a união. Por quê? Porque 20 ficaram de fora. Então, como é que eu calculo a união entre basquete e futebol? Fazendo a diferença do total pelos que ficaram de fora. Neste caso, B união F vai ser igual ao total, menos os que nem praticam basquete, nem praticam futebol. Ou seja, o resultado é 200 menos 20, 180. Então, como dito anteriormente, cada vez que eu for procurar a intersecção, vou optar pelo uso da fórmula. Então, vamos aplicar a fórmula. B união F igual a B mais F menos a intersecção. B união F, a gente acabou de calcular, 180. B é 140, F é 100 e a intersecção X, que eu não conheço. 180 igual a 140 mais 100 dá 240, menos X. Aí só trocar de lado, o X para lá passa positivo, o 180 para lá passa negativo. Teremos então a diferença de 240 com 180, que nos levará ao resultado pretendido, ou seja, 60 alunos praticam ambas modalidades, ou seja, praticam tanto futebol quanto, neste caso, basquete. Ok. Agora vou puxar os dados que nós tínhamos, que seria para poder trabalhar o gráfico.
os que praticam basquete, os que praticam futebol, os que praticam ambos esportes que a gente já tem e os que praticam nenhum. E até também poderia ter trazido aqui a união, que sabemos que é 180, ok? Mas vamos lá. Em princípio, basquete 140, futebol 100, no meio fica 60 porque é intersecção e agora vamos preencher as lacunas. Esse espaço aqui representará apenas os que praticam basquete. E esse pedaço que está aqui representará apenas os que praticam futebol. Então, sabendo que nenhum fica fora. Então, vamos lá, vamos calcular. 140 menos 60 me indica os que unicamente, exclusivamente praticam basquete. Já que 60 praticam basquete e futebol, por isso que eu elimino os 60. Da mesma forma, 100 menos 60 me indica os que exclusivamente praticam futebol. Neste caso, 40. Aí, a questão pede quantos praticam apenas uma das modalidades. Ou seja, ou praticam só basquete, mais os que praticam só futebol. Valores que a gente calculou, que está em verde, 80 mais 40. E aí, sim, ao somarmos, teremos o resultado pretendido, que neste caso será 120 alunos praticam apenas um esporte, basquete ou futebol, exclusivamente. Porém, não praticam os dois ao mesmo tempo. E claro, fica fora também os que nem praticam basquete e futebol, que nem faria parte da solução. Ok, então a resposta é 120 alunos praticam somente uma modalidade de esporte. Beleza. 14. Em uma escola, com 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 pessoas ou alunos estudam ambas línguas. Quantos não estudam nenhuma das duas línguas? Ou seja, tem gente que ficou de fora. Não faz questão de estudar nem inglês nem francês. Pode ser que está estudando espanhol, mas não é inglês, nem espanhol, nem francês. Então vamos lá. O total, 415 alunos. Inglês, 121. Francês, 163. Os que estudam as duas línguas, inglês e francês, 52. Lembrando que intersecção é representado sempre por um U invertido, tá? E sempre a intersecção fica aqui no meio, no gráfico, ok? Mas, continuando. O que pede? Os que não praticam, os que não estudam nem inglês nem francês, que eu chamo de X, os que ficaram de fora. Então, para calcular isso, temos que calcular a união entre inglês e francês. Ou você aplica a fórmula, ou continua no gráfico, no esquema do gráfico com o qual eu tenho trabalhado até agora. Como assim? Eu vou preencher as lacunas, os espaços que estão em branco, para ambos os conjuntos. Então, aqui, esse valor seria a diferença de 221 e 52, que dá 469, e aqui teremos a diferença de 163 com 52, que vai dar para nós 111. Veja que aqui conseguimos descobrir os que apenas estudam inglês e os que apenas, exclusivamente estudam francês, e aí, ao somar os três que estão aqui dentro, a gente vai conseguir descobrir qual é o valor que representa os que estudam inglês ou francês. Somando 169 com 52 e 111, temos como resultado seria 332 alunos que estudam inglês ou francês. Correto? Como temos 332 alunos que estudam inglês ou francês, e esse resultado é menor que o total, podemos deduzir que a diferença entre o total e a união vai definir os que ficaram de fora. Então, o X que estamos procurando vai ser a diferença entre o total, que é 415, menos a união, que é 332. Logo, podemos finalizar que os que não estudam nem francês nem inglês são 83 alunos. Pode ser que estão estudando outro idioma ou não. Simplesmente não fazem questão de estudar outro idioma. Beleza, pessoal? 15. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 2.000 pessoas usam o produto A ou P, seria a união,
o produto B é usado por 800 pessoas, 320 usam os dois produtos, quantas usam o produto A? Muito bem, então vamos ver aqui, a gente já viu uma questão parecida, se não me engano, mas tudo bem, vamos lá. A união B, 2.000 pessoas, B é formado por 800 pessoas, A não conheço, e eu sei que a intersecção entre os dois conjuntos é formada por 320 pessoas. O que está aqui fazendo parte do conjunto B, ao todo tem que ter 800, mas já tenho 320, então esse pedaço que está aqui eu posso calcular pela diferença. Isso vai dar 480. Mas tudo bem, nem precisava ter feito isso aí. Por quê? Porque o que me interessa é preencher esse pedaço que está aqui. Porque se eu consigo descobrir quanto é esse pedaço que está aqui, aí eu consigo encontrar a resposta. E como é que eu calculo aqui? É o total menos os 800 que já tenho aqui. Já que a soma dos três, veja que o total aqui coincide com a união, tá, pessoal? Então aqui, porque ninguém ficou de fora. Então aqui a união, que é o total, neste caso, porque ninguém ficou de fora, é igual a 2.000 menos 800 que temos aqui, que é a soma desses dois, vai definir o que estamos procurando, que é 1.200. Ok? Porque 1.200 mais 320 mais 480 vai dar 2.000, que é o número representado pela união de A com B. Agora sim podemos finalizar a questão, porque agora podemos somar 1.200 com 320 e chegarmos ao mesmo resultado que a gente já tinha feito uma questão. Na verdade, a gente fez a mesma questão, se não me engano, só que com a fórmula. Agora a gente utilizou o gráfico para chegar ao mesmo resultado. Né? Tudo bem, beleza. Então, que bom, a gente respondeu a mesma questão, só que com dois métodos diferentes. Questão número 16. Já estamos quase acabando, pessoal, né? Vamos lá. Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes, os jornais A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B e 7% leem os dois jornais, A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais? Então, quando se trata de questões que envolvam porcentagem, sempre, regra, o total vai ser representado por 100%. Então, isso é fundamental. Isso é implícito. Sempre 100% será o nosso total. Nós conhecemos que os que leem o jornal A são 33%, o jornal B 45%, os dois jornais 7%, e aí o que ele pede? Os que não leem nem A nem B, ou seja, os que ficaram de fora. Então, como é que a gente chega a esse resultado? Preenchendo as lacunas primeiramente, depois de preencher as lacunas, somando. Depois de somar, encontraremos provavelmente um resultado menor que o total, e aí sim poderemos chegar ao resultado pretendido. Mas vamos lá. Vamos calcular esse pedaço que está aqui. 33 menos 7. 26%. Vamos calcular esse pedaço que está aqui também. 45 menos 7. Neste caso, 38%. Agora vamos somar os três para definir a união. A união B é igual a 26 mais 7 mais 38 e o resultado, como tinha dito anteriormente, deu menor, que é 100%. Logo, o que estamos procurando vai ser calculado pela diferença entre o total e a união. O total é 100%, a união é 71%, então podemos finalizar e concluir que a nossa resposta é 29% dos moradores dessa cidade não fazem questão de ler o jornal A nem B. Ok, pessoal, vamos lá. 17. 2 candidatos A e B disputam um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois, ou em apenas um deles, ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55 escolheram o candidato A, 75 o candidato B, 10 foram votos brancos, ou seja, nem em A nem em B ficaram de fora,
E aí pode-se afirmar, então, que do total de funcionários que escolheram, aí quais escolheram somente um dentre os dois candidatos. Ou seja, temos que excluir os que escolheram os dois candidatos ou os que ficaram de fora. Muito bem. O total, 100%. Temos os candidatos A, B, brancos, e a intersecção não conheço. Disse para vocês, não conhecendo a intersecção, eu uso a fórmula. Perfeito? Então aqui temos que lembrar que o total não vai coincidir com a união. Então, de maneira alguma, eu posso dizer que a união B é 100%. Por quê? Porque teve votos em branco. Então, eu tenho que descobrir qual é o número de votos a união B. Ou seja, seria a diferença entre o total e os brancos. Neste caso, 90%, não é? Então, vamos lá. A união B é igual a o total menos em branco. Logo, teremos que a união B é 90%. Agora que nós temos o valor a união B, poderemos utilizar a fórmula. A união B é igual a mais B menos a intersecção. 90 é igual a 55 mais 75 menos x, que a gente definiu nos dados. Ali a gente vai ter 90 igual a 130 menos x, troca de posição, o x vira positivo, o 90 vira negativo, daí teremos o x igual a 40, que representa a intersecção. Muito bem, pessoal. Agora que a gente encontrou a intersecção, podemos proceder para a segunda etapa, que seria, neste caso, a representação gráfica. Então, vamos continuar. Então, conhecemos os que votaram no candidato A, no B, os brancos e nulos, e os que votaram em ambos candidatos, que a gente calculou anteriormente. E estamos procurando, né, neste caso, qual é o número de o percentual de funcionários que votou somente apenas em um dos dois candidatos. Correto? Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar agora? Vai proceder? Vamos trabalhar com gráficos. Então, vamos ter aqui o conjunto A, neste caso é 55%, B é 75%, os nulos e brancos ficaram fora, e a intersecção que a gente descobriu é 40%. Então, os que apenas fizeram questão de votar no candidato A é 55 menos 40, e os que apenas votaram no candidato B é 75 menos 40. E aí nós teremos os que exclusivamente votaram em A e exclusivamente votaram em B, representado na cor verde. A questão pede apenas os que votaram no candidato A, mais os que votaram apenas no candidato B. Então vamos somar 15 mais 35, e assim a gente encontra o resultado final. Ou seja, podemos concluir que 50% do total dos funcionários escolheram apenas um dos dois candidatos. Vamos para a próxima questão, pessoal. 18 é a última questão, por sinal. Então, aqui já está acabando a nossa aula. Vamos lá. Em uma escola de informática, tem-se como um dia menos movimentado a segunda-feira, no qual estão disponíveis dois cursos, informática e digitação. O número de alunos que fazem apenas, exclusivamente, somente informática é 3x menos 22. Os que fazem exclusivamente, apenas, somente digitação, 2x mais 2. Sabe-se que os que fazem os dois cursos, informática e digitação, é 8. E ao todo são 48 alunos, ou seja, a união. Então, o número de alunos que fazem digitação. Bom, o que temos de dados? Não conheço os que fazem informática, não conheço os que fazem digitação. O que está sendo solicitado? Os que fazem digitação, mas vamos calcular os dois de qualquer maneira. Podemos calcular os dois, no final de contas é o caminho a ser seguido. Continuando, os que fazem exclusivamente informática é 3x menos 22. Lembrando que a exclusividade fica sempre na área isolada da intersecção. Então, aqui fica a exclusividade de informática. Neste canto vai ficar a exclusividade de digitação, que foi definido no enunciado por 2x mais 2. E aqui no meio, os que fazem ambos cursos, informática e digitação, que nesse caso é representado por 8. E ao todo, temos 48, ou seja, a união de informática e digitação é 48. Perfeito.
Continuando. Nós já tínhamos visto que se somarmos o que tem aqui dentro, vai definir a união. Então, se somarmos o que está em verde com o que está em vermelho com o que está em azul, obteremos a união. Então, informática, união, digitação, vai ser a soma de 3x menos 22 mais 8 mais 2x mais 2 e vai ser igual a 48. Perfeito. Agora, somando 3x com 2x, dá 5x. 22 negativo, 8 positivo e 2 positivo dá como resultado 12 negativo, igual a 48. O 12 negativo passa para o outro lado positivo, então teremos 5x igual a 60. O 5 que está multiplicando passa a dividir, então aí conseguimos descobrir o valor do x. Agora que a gente encontrou o valor do x, é que vamos nós levar em diante o que? A expressão que está em verde aqui, que representa apenas inglês, e aqui a expressão em azul, que representa apenas digitação. O que nós não conhecemos, os que fazem informática, os que fazem digitação, porém a gente conhece a intersecção e ainda nós conhecemos também a união, e a gente acabou de calcular o que? O x. Então vamos lá. Informática não conheço, digitação não conheço, conheço os que fazem informática e digitação, conheço a união e conheço o x porque acabamos de descobrir. Essas duas expressões foram dadas no enunciado, né? A gente só vai fazer o quê? Vamos trocar o x pelo 12 na expressão apenas em inglês. Vamos começar por ali, mas antes disso, vamos fazer a representação gráfica. Beleza, pessoal? Então, informática não conheço, digitação não conheço, porém eu conheço a intersecção, que é 8, ok? Muito bem, então vamos agora sim fazer a troca. 3 vezes x menos 22. 3 vezes 12, porque o x vale 12, menos 22 dá 14. Esse 14 representa o que para nós? Os que somente fazem informática. Ou seja, essa região que está aqui é representada por 14. Antes tínhamos colocado ali 3x menos 22, agora colocamos o valor, porque já calculamos o x. Da mesma maneira, farei a troca para calcular os que fazem apenas, somente, unicamente, exclusivamente digitação, que neste caso é 2x mais 2. Então seria 2 vezes 12 mais 2, que vai dar 26. Então esse 26 vai ficar aqui. Perfeito? Então já temos 26. Agora, o que nós precisamos é, para nosso caso, está sendo solicitado os que fazem digitação, mas eu disse para vocês que eu ia calcular para os dois. Então aqui, inglês seria a soma de 14 mais 8, que vai dar 22. Confere. E digitação seria a soma de 8 mais 26, que vai dar, neste caso, 34. E assim, podemos concluir que a resposta solicitada da questão seria 34 alunos fazem digitação. É isso aí, pessoal. Mais uma aula concluída, mais um conteúdo visto. Então, até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.